Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos nesse encontro matinal, encontro que me proporciona muita alegria. É um privilégio, de coração, poder contar com a sua atenção por alguns minutos. Eu sei que são minutos preciosos do seu dia, mas eu lhe asseguro, é com todo o amor que nós dedicamos esses instantes ao estudo da Palavra de Deus, com um desejo do fundo do coração, de que essas palavras possam fazer diferença na sua vida. Quero convidá-lo, portanto, a esses momentos de reflexão, mas não posso fazê-lo sem antes me dirigir aos que aniversariam no dia de hoje. A vocês, é claro, um abraço diferenciado, um abraço todo especial, meu, de nossa igreja, carregado de um grande desejo de muitas felicidades na sua vida, da direção de Deus, da condução de Deus em cada área do seu caminhar. Que o Senhor, portanto, esteja com você a cada dia. Você que aniversaria, você que está conosco nesse momento, vamos juntos às Escrituras Sagradas. No Evangelho segundo João, no capítulo 1 e no versículo 12, nós lemos o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse texto é de um significado extraordinário. Todo esse bloco dos 14 primeiros versículos do Evangelho segundo João, e alguns outros versículos foram lembrados por nós esta semana, apresentam quem é Jesus. Apresentam o que Jesus se propõe a fazer, aquilo que ele pode representar para nós. Mas esse versículo, de modo muito claro, lembra algumas coisas que nós não podemos desconsiderar. A primeira delas é que o texto deixa claro que a decisão quanto àquilo que vai acontecer conosco não é de Cristo, mas é nossa. Jesus veio ao mundo e o versículo 11 chega a dizer que os seus não o receberam, numa referência clara ao povo judeu, aos quais ele veio primariamente, ele veio como um judeu. O versículo 12 começa então por dizer o que aconteceu a todos quantos o receberam. Está claro, portanto, que há uma decisão a tomar, há uma escolha a ser feita, receber ou não receber a Jesus Cristo. E aqui convém lembrar que receber a Cristo não é apenas aceitar como verdade a sua história, não tem a ver apenas com a nossa razão, não é apenas a aceitação de conceitos. Receber a Jesus Cristo é recebê-lo pessoalmente, tem a ver com relacionamento pessoal, conexão com Ele, identificação com Ele. A imagem apresentada algumas vezes nas Escrituras é a imagem de coração aberto, portas abertas para que Ele possa entrar em nossa vida, tomar parte de nossa vida, e não apenas isso, ser Senhor do nosso caminhar, conduzir os nossos passos. Portanto, o texto lembra isso. A todos quantos o receberam, significa dizer que há a possibilidade de não recebê-lo. Mas o texto também fala daquilo que aconteceu como resultado desse ato de receber a Cristo. Estes serão feitos, serão chamados, serão declarados filhos de Deus. E aqui é importante entender que as Escrituras fazem uma distinção entre criatura de Deus e filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus. É que o texto está dizendo, começa por dizer que todas as coisas foram feitas por Ele. Jesus é agente da criação, Ele nos concede a existência. Então todos nós somos criados por Deus, criaturas de Deus. Todos somos, sem exceção. No entanto, o texto fala de filiação. E o que a Bíblia diz é que filho de Deus é algo que nos é concedido, nos é outorgado quando recebemos a Jesus Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus veio ao mundo e eu o recebi. Eu ganhei o status de filho de Deus. A Bíblia chega a falar que eu me torno herdeiro de Deus. Eu passo a ser filho de Deus. Esse status, esta condição, ela só é possível depois que nós recebemos a Jesus Cristo. Então nos tornamos filhos de Deus e não apenas criaturas suas. A outra verdade apresentada no texto é para que não haja dúvida sobre este processo. E o texto diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E aí explica o que aconteceu, ou como isso aconteceu. São os que creem no seu nome. Receber a Cristo, portanto, e ao receber a Cristo, conquistar
o status, a condição de filho de Deus, é algo que depende de crer em Jesus Cristo. Não é esta a única vez que eu tenho dito isto aqui, por outras vezes fiz referência a isso. A palavra de Deus nos desafia a crer em Jesus Cristo, desafia-nos a depositar a nossa fé em Cristo. Mas nunca é demais lembrar que quando a Bíblia fala de crer, ela não fala de assentimento intelectual, ela não fala de aceitação de conceitos, ela fala daquela fé que move, daquela fé que transforma nosso pensamento em ação, daquela fé que nos conduz a Cristo, daquela fé que se manifesta numa confiança plena, quando confiamos em Cristo, a ponto de lhe entregar a nossa vida. Quando confiamos em Cristo a ponto de permitir que Ele seja Senhor de nossa história. Quando confiamos em Cristo a ponto de abrir o nosso coração para que Ele dirija o nosso caminhar, aí sim, nós estamos demonstrando nossa fé nele. Isto é crer em Cristo. Fica claro então que se nós cremos em Cristo, nós recebemos o direito de ser filhos de Deus, ou seja, aqueles que recebemos a Cristo, ganhamos esse direito. São palavras das Escrituras, são palavras da Bíblia. Só para relembrar, é a Bíblia quem está dizendo. Primeiro que nós temos a opção de receber ou não a Cristo. A escolha é nossa. Depois, que uma vez o recebendo, nós ganhamos o status, a condição de filhos de Deus. Para que não haja dúvida, o texto esclarece que isto acontece quando cremos em Jesus Cristo. Quando confiamos nele de tal forma que nossa vida é entregue a ele. E nós permitimos que ele seja Senhor da nossa história, Senhor do nosso caminhar, Senhor do nosso viver. E é esta a proposta que eu lhe tenho na manhã de hoje. Que você receba Jesus Cristo, crendo nele, que você passe a viver como filho de Deus, experimentando a plenitude da presença e da direção de Cristo em sua vida. Vamos orar juntos agora? Pai querido, gratos por tudo quanto Cristo nos proporciona, eu quero agora te pedir que tu toques no coração das pessoas que nos assistem neste instante. Primeiro, para que entendam, Senhor, que somente ao receber a Cristo podem ser consideradas teus filhos. Somente assim podem experimentar comunhão plena contigo. E eu te peço, Pai, que tu toques nesses corações e que tu os incomodes, para que entendam isso. Mas não apenas isso, Pai, eu te peço que uma vez entendendo esta verdade, esses corações se abram para Jesus. Permitam que Jesus esteja presente em suas vidas e seja Senhor de seu caminhar, de tal maneira que estes sejam também filhos teus. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.